Bom, gente, vamos começar então. Vamos começar orando, amém? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pelo que já recebemos e por aquilo que o Senhor vai nos proporcionar nesse tempo aqui de workshop. Que o Senhor nos ensine e também que o Senhor nos dê sabedoria para reter tudo e colocar em prática no nosso trabalho local. E que no nome de Jesus, em todas as coisas, em cada palavra, o teu Filho Jesus possa ser exaltado. Deus, colocamos todo esse tempo do iniciar ao findar desse workshop em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Flavinho de Belo Horizonte. Sou um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha. E trabalho com discipulado, com células. Hoje eu sou responsável por todo o trabalho de células da Igreja Batista da Lagoinha, quando eu digo isso na sede. E responsável também por toda a parte de consolidação dos cultos da sede e das outras lagoinhas. E há quase 2 anos responsável pela Lagoinha Savassi, que é a igreja que nós vamos falar um pouco no fim dessa manhã, que é um trabalho que nós fazemos de forma específica com tribos. Sou casado, graças a Deus, minha esposa está grávida de quase 7 meses, e nós temos esse desafio, eu e ela, com esse trabalho de tribos, e de ser igreja em um contexto de uma região muito promíscua, de uma região de boates, de uma região de bares, de uma região onde tem cerca de 12 boates na região onde a nossa igreja está, vários bares, dentre as boates e bares, vários com o público homossexual. Então é um desafio. Antes de nós começarmos, eu quero passar um vídeo. É um vídeo um pouco longo, na verdade é um documentário antigo, do início quando nós abrimos. Eu até queria ter feito outro, mas não deu tempo. Mas é um documentário para você ver o que a gente está fazendo, alguma das coisas que vai passar no vídeo. Pouquíssimas não está acontecendo mais, fizemos uma repaginada, mas 98% das coisas que vão passar está acontecendo hoje de uma forma muito bacana. E é só para você sentir. Depois desse vídeo, a gente comenta um pouco sobre a igreja e o trabalho com tribos. Pode soltar o vídeo. A Lagoinha Savassi, ela é mais do que um núcleo. Na época eu estava magro. É uma missão evangelística. Menos Nós temos gordo, como slogan um lugar de todas as tribos. De fato, a Lagoinha Savassi é um lugar que possa levar o evangelho, o evangelho simples, o evangelho verdadeiro, ao coração das pessoas que talvez numa igreja convencional ela não iria. Então a Lagoinha Savassi é uma missão evangelística. A Lagoinha Savassi hoje tem vários projetos. Nós, de fato, estamos de segunda a segunda ativos. No decorrer do tempo, a nossa ideia é que ela ainda fique mais ativa. Mas na segunda-feira, hoje, nós temos o Movimento Cores, com a Priscila Coelho, com a Sueli e com toda a sua equipe. O Movimento Cores acontece aqui na Igreja da Lagoinha, aqui na Savassi, e ele trabalha com a comunidade LGBT. Pri, como assim? O que é a comunidade LGBT? Estou falando de lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, drag queens, qualquer pessoa com alguma dificuldade na área da homossexualidade ou de repente nem dificuldade. Ele só quer conhecer a Deus, mas ele quer ser gay. Então, nós trabalhamos com essas pessoas aqui porque as amamos e entendemos que nós precisamos falar de Deus para todas as tribos, e a tribo LGBT tem que ser alcançada por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez e quer fazer com essa comunidade. E também temos a célula de atleta na segunda-feira. A célula de atleta, porque muitos atletas começaram a se converter
porque tem grandes clubes de basquetebol, de voleibol, de tênis, aqui na região da Savassi. Então esse pessoal começou a se converter, a conhecer Jesus, a querer ter uma experiência com Jesus. Então nós abrimos um trabalho focado aos atletas, toda segunda-feira. Na terça-feira nós temos, além de ensaio de louvor, nós temos atendimento durante os dias, durante o dia, durante a noite. Nós temos um projeto universitário para começar na terça-feira após faculdade. Na quarta-feira nós temos o culto Cara no Pó. O culto Cara no Pó foi, acho que, um dos primeiros cultos a ser iniciado aqui na Lagoinha Savassi. Cara no Pó. Por que isso? Porque, literalmente, a igreja estava em construção ainda quando a gente iniciou o culto aqui. E cara no pó é justamente para que a gente saiba que a gente não é nada se a gente não se prostrar ao nosso Deus, né? Cara no pó, joelho no chão e cara no pó. É literalmente isso mesmo. Nós negamos o nosso eu, para que o eu de Cristo esteja, né, latente aqui no culto. E a gente começou esse culto lá embaixo, numa salinha lá embaixo, e iniciou, assim, bem no começo mesmo. O pastor Márcio deu essa incumbência para a gente, para falar, para começar o louvor, fazendo o louvor. E foi assim que a gente iniciou o Cara no Pó. Até as pessoas faziam uma analogia, né, com a situação que eu vivi no mundo, né, cara no pó, só que a minha cara ficava no pó errado. Hoje a minha cara é no pó de Deus mesmo. A gente saber que a gente não é nada sem Jesus. Né? Hoje eu vivo uma intensidade grande com Jesus, porque eu vivi essa intensidade no mundo e eu não poderia deixar de ser intenso com aquele que me salvou, que é o meu Senhor e Salvador. É chegada a hora, Deus está levantando uma geração que fará tremer toda a terra, pois seu nome tem poder. Uma geração que foi salva e chamada para adorar aqueles que entenderam. Então o Cara no Pó é isso. Toda quarta-feira, aqui na Lagoinha Savassi, às 20h30. Muito louvor, muito rock and roll. E é assim, Jesus, rock and roll e vida. Na quinta-feira agora nós temos o Conexão, que é um projeto do skate, rap e grafite. Conexão é uma plataforma que abraça com o evangelho todo tipo de manifestação artística que começa e que vive nas ruas. A gente se encontra aqui em cima para apresentar o evangelho puro, simples e sempre verdadeiro para toda pessoa que quer viver o que nós vivemos. Então nós temos gente que faz todo tipo de arte na rua, dentro do Conexão, e a arte ela é cada vez mais relevante quando ela recebe o evangelho. Por isso nós estudamos o evangelho, a nossa base é o evangelho e nós acreditamos no evangelho que aproxima. Por isso nós somos conectados e nós conectamos pessoas, conectamos artes, artistas, ideias, pensamentos, poesias. O Conexão é tudo isso, é muito mais do que um espaço para o rap, um espaço para o grafite, é um espaço para mim e para você que pensamos a cultura do reino aqui na nossa cultura terrena. Essa cultura terrena só tem salvação se a cultura do reino for inserida nela. E nós acreditamos na cultura de rua como um instrumento verdadeiro e único para isso. Porque a rua é onde você caminha todos os dias. A rua é onde você é circulado por várias pessoas. E se todas essas pessoas, todas essas manifestações receberem o evangelho, a rua vai ser saudável para você. E se você está num ambiente saudável, você volta para casa saudável e, consequentemente, tudo é saudável. E saúde plena e real é a saúde que o evangelho de Jesus Cristo proporciona. O Conexão Savassi, antes de qualquer coisa, é uma plataforma que apresenta a cultura do reino dentro da cultura de rua. Eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. De repente um breu, tudo desapareceu. A criança cresceu só. Durante as noites de inverno foi só ela e sua avó. Aquelas marquises eram sua morada durante o dia. A avó dizia, nós
rodeado por lona. Em cima do caixote um dos nossos se posiciona. Ele se curva por alguns instantes, suas palavras se perdem no vento. Não parecem importantes, quase que despercebida. Uma senhora ora entregando a sua vida. Ela foi escolhida, tem uma força até então desconhecida. Planta uma rosa pra cada alma convertida. A intenção era encher de cores aquele vilarejo, até então dominado por dores. E todo dia ela anunciava boa nova, com esperança e um sorriso que de longe te renova. Pessoas reconheceram que erraram, que pecaram, que mentiram, que roubaram. Na sexta-feira, nós temos também atendimentos durante os dias. Nós temos ensaio da galera que toca em todos os cultos também na sexta-feira. Elas se encontram aqui. Daqui para frente nós vamos começar um projeto também maravilhoso, que é o Happy Hour Savassi. Nas sextas-feiras a gente tem um projeto para o nosso terraço aqui, de ter uma coisa que não é culto e não é festa. É um momento de trocar uma ideia, vai rolar uma música boa, uma boa música, e ali o pessoal vai poder se conhecer. No sábado, nós temos as células que acontecem, os discipulados que acontecem, e à noite a gente tem o Savassi Club às 20 horas, que tem sido um tempo muito especial, algo bem dinâmico, bem evangelístico, temático, e tem sido muito bom e atrativo na evangelização da nossa missão aqui, que é a Savassi. Savassi Club é o culto que rola aqui na Lagoinha Savassi todo sábado às 20 horas. A gente está aqui para se reunir, encontrar, conhecer pessoas, adorar a Deus, ouvir uma boa música, ouvir uma palavra de Deus e gastar as nossas horas de sábado aqui na presença do Senhor. A gente trabalha e ora para que a gente alcance sempre as pessoas que frequentam a Savassi, que moram na região e que antigamente até frequentavam esse lugar quando era uma boate. Essa é a função da missão Savassi, alcançar essas pessoas. Hoje na Lagoinha Savassi nós já somos mais de 15 departamentos, porque um dos nossos propósitos e objetivos é fazer com que as pessoas que frequentam a Lagoinha Savassi, cada um no seu dom, no seu talento, faça disso algo que glorifique o nome de Jesus Cristo. Então nós temos departamentos que essas pessoas se encaixam, essas pessoas são úteis. Elas, através do seu dom, elas conseguem servir uns aos outros. Eu posso destacar aqui alguns. Por exemplo, louvor. Nós temos o departamento de louvor, hoje já é quase 50 pessoas no Ministério de Louvor. E o mais interessante é que nós damos oportunidade para essas pessoas crescerem, aprenderem, essas pessoas serem úteis segundo o talento que Deus deu a elas. Então o nosso Ministério de Louvor é único na igreja, nós não temos banda, nós temos um ministério único, liderado pela Lindsay, e esse ministério ele tem crescido a cada dia. Nós também temos o departamento de serviço, e dentro desse departamento nós temos o estacionamento, a recepção, toda a parte aqui da liturgia das reuniões, e essa galera faz algo com muito prazer, com muito amor. Talvez é o departamento que dê mais trabalho, mas o departamento que tem mais atraído as pessoas a servir uns aos outros. É nesse departamento que as pessoas servem no momento do countdown, é esse departamento que as pessoas estão lá embaixo com um sorriso no rosto, pronto para receber aqueles que chegam. É esse departamento que cuida do carro, daquelas pessoas que param o seu carro na rua e tem medo de entrar na reunião e quando voltar o seu carro não está. Esse departamento cuida de tudo isso. Esse departamento é muito importante para nós aqui na Lagoinha Savassi e é liderado pela Tabata e pelo Daniel. Nós temos um departamento também que é muito importante, que é o departamento de consolidação. Para a glória de Deus, a cada reunião muitas pessoas têm conhecido a Jesus.
E esse departamento trabalha de fato o acompanhamento dessas pessoas. Esse acompanhamento é feito através de ligações, essas pessoas recebem ligações, elas são convidadas a estar nas reuniões, as pessoas oram por essas pessoas, porque essas pessoas em uma determinada reunião, ela decidiu por Cristo. E agora ela inicia uma caminhada, e essa caminhada nós temos toda uma equipe preparada para estender a mão e ensinar essas pessoas a dar o primeiro passo no Evangelho, a ensinar a Escritura, a dar a mão a ela, ensinar o caminho que ela deve andar. No domingo, a gente tem a escola bíblica, que é o nosso curso de capacitação. Nós também temos o culto Live Savassi, que é o culto oficial da igreja, vamos dizer assim, porque todos os trabalhos são bem evangelísticos e domingo, ainda que também seja evangelístico, mas é o culto. É onde uma vez por mês a gente tem o nosso momento de ceia, é o momento onde eu posso compartilhar o Evangelho aos membros da igreja, é o momento onde nós nos encontramos, enfim. Então nós temos o Live Savassi aqui também no domingo. Então durante toda a semana a gente tem uma programação muito ampla e é só o início de tantos projetos que Deus tem confiado e Deus tem colocado no nosso coração. Você viu aí tudo que rola na Lagoinha Savassi, cada projeto, cada departamento, e tudo isso acontece para receber você. Por isso eu quero te convidar para que você nos visite. Eu e toda a equipe estaremos aqui para receber você. Que Deus te abençoe. É isso aí, galera. Esse vídeo é bem antigo mesmo, foi poucos meses que estava acontecendo. Para quem não sabe, nossa igreja tem exatamente 1 ano, 7 meses e 15 dias que nós estamos ali. Hoje passam-se uma média de entre 1.200 a 1.500 pessoas toda semana nos projetos, nos cultos. Então nós temos 2 vertentes, uma vertente bem missão e hoje, pelo crescimento da igreja, uma vertente bem igreja. Então o nosso desafio enquanto estabelecido naquele lugar é de fato conseguir fazer um trabalho relevante na região, mas sem deixar de ser igreja, porque o cara converte, não adianta eu mandar, agora você vai para a sede. Não, ele quer ser igreja ali. Por muitas vezes eu perguntei pessoas que se converteram ali, perguntando para elas o seguinte: você conhece o pastor Márcio? Nunca ouviram falar. Você conhece o André Valadão, Ana Paula? Nunca ouviram falar. Porque essas pessoas são muito conhecidas no contexto nosso, cristão. E muitos que chegaram ali disseram: cara, eu há muito tempo atrás vim aqui, ali no fundo ali, eu já transei com a moça, eu já usei droga, e hoje no mesmo lugar eu estou aqui recebendo Jesus. Como você viu ali, nós estamos num contexto de uma antiga boate. Já foram 7 boates nesse local. Não é um local grande, é um local que hoje comporta 400 e 500 pessoas sentadas, mas por isso temos que fazer várias reuniões todo dia com um público específico. Hoje a Savassi tem uma média de 19 departamentos, multiplicaram-se dezenas de células pelo trabalho que é a base. Nesses 1 ano e 7 meses trabalhamos, está até aqui o Vitor, é um dos supervisores de algumas células da Savassi, e nós estamos com esse desafio, um trabalho com tribos.
Como eu disse para vocês, a região da Savassi, quem é aqui de Belo Horizonte, tem algumas pessoas aqui que eu reconheci de Belo Horizonte, conhece a região, né? Uma região perigosa, onde muitos carros são roubados todos os dias. É uma região, dependendo do dia que você passa, você vê coisas que você não queria ver, dependendo de alguns bares que você passa na porta, enfim, mas nós estamos ali como igreja. Nós temos alguns trabalhos que focam as tribos. Como eu disse, nós temos um trabalho com atletas que passaram nesses 1 ano e 7 meses, uma média de 500 atletas. Toda segunda-feira tem um encontro com eles. Nós mandamos vários para o Pan-Americano, vamos mandar agora 3 para as Olimpíadas, porque nós estamos perto do Minas Tênis Clube e muitos atletas saem das suas cidades, vão jogar no Minas Tênis, e a igreja está ali para evangelizá-los, então para fazer um trabalho, que temos um trabalho liderado por um jovem nosso, que é o Pedro Bragança, que é o Champion Savassi. Então toda semana tem um encontro com eles, ele vai nos clubes, na parte da concentração, ele faz célula, já está viajando aí a alguns lugares do Brasil, também alguns clubes, para fazer esse trabalho com atletas. Nós temos o trabalho que talvez é o que mais chama atenção, que é o Movimento Cores, que é um trabalho que nós temos com os homossexuais. Temos uma equipe, cerca de 35 pessoas, dentre elas psicólogos, pastores, pessoas que trabalham com cura interior, pessoas que trabalham com libertação, enfim, é uma equipe muito ampla, onde é atendido uma média de 100 pessoas gays por semana. Ali o trabalho, eles têm um trabalho na segunda, que é um bate-papo, que é o momento deles se abrirem. Temos um trabalho na quinta, mas todos os dias, tarde e noite, o dia inteiro, tem atendimento pessoal para ouvi-los, para ajudá-los. E é muito interessante esse trabalho, que é liderado pela Priscila, que também é uma moça da nossa igreja. Temos um trabalho com a galera da rua, que curte a cultura de rua. Se você sobe, vocês viram ali, no terraço da nossa igreja, nós levamos 2 trailers para lá, fizemos uma mini ramp e fazemos o trabalho com o Conexão Savassi, nesse terraço todo dia. Então, é um trabalho com skate, com a galera que de fato curte a cultura de rua, que é liderado hoje pastor Pedro Vux, que hoje ele está até sendo enviado para uma igreja em 7 Lagoas, que é uma cidade perto de Belo Horizonte, mas ele vai continuar liderando o projeto. Então temos esse trabalho onde cerca de 150 pessoas toda semana vão para esse terraço e ali tem um momento de compartilhar na linguagem deles. Enfim, temos um trabalho hoje também só com militares, com oficiais, que é um trabalho que surgiu, que é o Caserna. Vamos iniciar um trabalho agora com a galera geek, só com a galera que curte da região da Savassi. Tem muita gente, estamos iniciando também um projeto. Temos vários projetos, mas tudo paralelo à igreja. O que é a igreja? São hoje 40 e algumas células que foram multiplicadas nesse 1 ano e 7 meses. São os 3 cultos, é o discipulado, é tudo que acontece. O que é missão? É tudo que a gente tem feito para alcançar pessoas que não entravam numa igreja convencional e de fato não entram. Então, com a linguagem dela, sem perder a essência do evangelho, pregando o evangelho cristocêntrico, essas pessoas têm conhecido a Jesus. Então, nosso trabalho foca nessas pessoas. Um trabalho que tem a centralidade das Escrituras como base, mas que é bem contextualizado com cada público que a gente trabalha, e a igreja entendeu muito bem isso. Nós estávamos semana passada, tem um café lá na igreja, nós temos o lugar onde é a boate, que é a nave, que é o lugar maior, mas alugamos as 2 lojas lá do lado já, e temos várias coisas acontecendo, e dentre elas temos um café, e a galera da igreja vai à tarde ouvindo, trocando ideia, estudando, enfim, são vários projetos que está iniciando agora também. E nos atendimentos, por várias vezes, a gente viu uma moça, talvez 2 moças de 15 anos de idade, nesse dia específico foi assim, 2 adolescentes,
de 15 anos, de mão dada, lindas as meninas, entrando na igreja, e aí a igreja não assusta, ela recebe como algo normal. E é muito interessante, elas subiram a escada lá para a igreja, e quando eles voltaram, eu subi, eu acompanho muito de perto os projetos, e elas estavam lá ouvindo a palavra de Deus, uma palavra bem cristocêntrica, e elas subiram de mão dadas e saíram separadas uma da outra, e passou um pouquinho, subiu um cara, salto alto, e a igreja recebe isso muito bem. É o maior desafio hoje da igreja, e a Savassi, graças a Deus, a gente tem tido essa graça. A igreja, se você vai lá domingo, tem senhoras. Você fala, por que você está aqui, senhora? Não é o seu lugar. Ela fala assim, olha, até o momento da oferta, de fato, eu falei, nunca mais eu piso aqui. É música alta, é muita luz, mas quando eu ouvi a palavra, eu falei assim, não, é aqui que eu quero ficar. Vocês têm uma mensagem muito cristocêntrica, a gente quer somar com vocês, então isso expandiu. Hoje a gente está com trabalho com casais, vamos começar o SVS 27+, com a galera mais madura. Ainda não tínhamos um trabalho com adolescente, vamos começar agora, porque tem muitos adolescentes na região. Tem vários projetos nascendo agora, e nesse exato momento, nós temos agora, no início de agosto, vai ter um encontro da visão nossa lá com voluntários. Hoje é uma média de 250 a 300 voluntários ativos toda semana nos departamentos. Então é uma igreja que não para, qualquer hora do dia que você for lá tem gente. A maioria dos dias, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã é a hora que a galera ensaia, por causa do espaço que temos. É uma região cara, esse lugar é alugado, nós pagamos uma média de R$25 mil de aluguel para estar ali, fora as outras coisas, o IPTU, fora os impostos, fora a manutenção com o local, e somos uma missão, é uma igreja jovem, é um milagre atrás do outro, é uma galera que não tem um entendimento cristão. Então eu preciso, através da mensagem, tocar aquele que entrou pela primeira vez, que nunca ouviu falar de Jesus, entre aspas, e aquela pessoa que está ali, que talvez conheça Jesus há 10 anos, há 15 anos. Então esse é o nosso desafio, onde pessoas que não entravam numa igreja convencional, estão entrando ali, estão sendo cuidadas por meio das células, por meio do discipulado. Se você vai durante todo o dia, tem pessoas sendo discipuladas. Eu tenho o objetivo de atender 20 pessoas por semana, toda semana atender 20 pessoas. Todas as pessoas que entram na igreja, por meio do batismo, por meio da transferência, todas as pessoas, eu faço questão de sentar com elas, de ouvir a história, de fazer a triagem, de cuidar, de saber quem é. Então é um desafio, porque eu não estou apenas ali na Lagoinha Savassi, eu também estou na sede. Eu auxilio no culto de terça com o pastor André. Nós temos um culto da Savassi, porque cresceu tanto, e o pastor Márcio mandou a gente abrir um culto da Savassi na sede. Toda quinta-feira, ao vivo, para o Brasil inteiro, nós temos um culto da Savassi na sede. Não sei se na sua cidade tem rede super, mas toda quinta-feira a gente tem um culto lá. Então todos esses departamentos que eu citei ali, todos cresceram demais nesse tempo. Estamos olhando um outro local, mas é muito caro pela região. Olhamos agora há pouco, alguns dias atrás, um local para caber mais de 1.000 pessoas, mas é um lugar caríssimo, R$75 mil, fora impostos. E a gente está nessa visão, nessa missão. Pastor Márcio, muito incentivador. Ontem mesmo eu estava aqui, aí eles me mandaram uma mensagem: pastor Márcio, a Ana Paula acabou de entrar aqui na Savassi, e foram lá e gravaram um vídeo. Ele tem 60 e tantos anos, mas talvez tenha a cabeça mais jovem do que a gente. Ele é o maior incentivador, ele pergunta, ele quer que a igreja fique aberta 24 horas, e ele quer que a gente vá para a Praça da Savassi, trabalhar com outras tribos, mas tem sido algo assim, todo dia é um projeto novo, todo dia é um público novo, todo dia são pessoas que a gente não imaginava entrando naquele local e recebendo a palavra de Deus. Então, essa é a Lagoinha Savassi, onde nós temos trabalhado ali diretamente com tribos. É muito interessante. Eu estava atendendo um rapaz esses dias, e eu terminei um culto. O culto foi muito bom, fluiu demais. Muitas pessoas aceitaram Jesus.
E um rapaz no final do culto chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu queria trocar uma ideia. Eu sou arquiteto, eu sou designer de interior, eu queria servir aqui na igreja, cara, isso aqui é sensacional, gostei demais, curti a mensagem contextualizada, bíblica, e eu queria servir. E pastor não pode ver ninguém assim, né? Principalmente com a formação que a sua igreja está precisando. Falei, cara, lógico, vamos trocar uma ideia amanhã, a gente está precisando, pastor, vamos fazer aqui um cenário no altar, fazer algumas coisas e tal. Enfim, marquei com ele na segunda-feira às 19 horas. E eu sentei com ele, fiquei mais de 1 hora trocando ideia com ele sobre os lugares, os espaços da igreja, o que eu estava pretendendo enquanto decoração, enfim, trocamos uma ideia e eu vi que ele era noivo. E eu virei para ele, cara, que legal e que bom, obrigado por servir. E sua noiva também está aqui na igreja. Ele falou, pastor, eu não queria entrar nesse assunto hoje, mas é noivo. E na mesma forma que eu estava conversando com ele, eu falei, é mesmo, cara? Me conta essa história, como é que foi isso? Como é que você ficou noivo de um outro cara? E ele começou a contar a história dele, falou, sou filho de pastor, fui líder de adolescente, fui líder de jovens, nunca fui abusado, meus pais sempre foram presentes na minha vida, não tenho problema com a paternidade, a minha mãe sempre, eu nunca, não tenho irmãs mulheres para falar que eu fui criado no meio de muitas mulheres, não tenho, e um cara estiloso, um cara que sem trejeito nenhum. E eu falei, mas e aí, cara? Ele falou, não, aí eu lutei desde que eu me entendo por gente, eu sinto desejo por homens, e eu cresci assim, negando isso, fui líder de jovens, liderei adolescentes, e eu cresci, mas quando eu cheguei com 25 anos de idade, eu vi que isso não me impedia de chegar a Deus, de ter comunhão com Deus. E eu decidi me envolver. Hoje eu comecei a namorar um cara, nós não temos relação sexual, nós respeitamos muito ao outro, mas eu não vejo mais, eu sofri 25 anos da minha vida, e eu não queria sofrer mais, e então eu me entreguei, e do mesmo jeito eu falei, cara, mas eu creio que Deus ele pode libertar você. Eu creio que a Escritura Sagrada, não talvez o desejo no primeiro momento, mas a prática. Ele falou, se Deus fizer, eu estou aberto, pastor. Eu viajei esse Brasil inteiro, nas maiores referências de cura interior, nas maiores referências de libertação, de psicólogos, de psiquiatras, de tudo. Eu tentei de tudo. Todos os cristãos que são referência nessa área, eu já fui em retiro, já fiz, já abri meu coração e nada aconteceu. Se Deus falar, pastor, no outro dia, eu abro mão de tudo, eu estou completamente aberto, mas tem que ser de Deus, porque do homem eu já tentei tudo. E aí, como é que você lida com um público desse? Como é que você faz? Nós pregamos Cristo lá. O fundamento da igreja a nossa visão é pregar Jesus independente do pecado, independente da tribo, e que deixa Jesus transformar a vida dessas pessoas, e por meio do discipulado a gente vai trabalhando, vai moldando essa pessoa, vai formando Cristo no coração dela, mas são muitos desafios. Fui conversar com um rapaz cheio de trejeitos, mais afeminado talvez do que uma própria moça. Eu falei, cara, você é gay? O que está acontecendo? Ele falou assim, não, pastor, não sou gay. O cara é casado, não sou gay, sou bem casado, amo a minha esposa, até mesmo sonho ter filhos, mas eu tenho baixa de hormônio masculino, e eu luto com esses trejeitos a minha vida inteira, e por essa baixa, nem filho eu posso ter. Eu estou em fazer inseminação artificial porque eu quero ter filho com a minha esposa, e um cara completamente gay, mas o cara que não deseja homens, casado. E aí? Como lidar? Como lidar? Uma vez, ano passado, entrou um travesti na igreja, chorando absurdamente, falando, por favor, me ajuda. Me ajuda, eu não quero mais essa vida, mas completamente sem dinheiro. É obrigação da igreja pagar talvez uma cirurgia para que essa pessoa volte a ser do sexo que ela nasceu, retirar os seios que ela implantou?
Qual que é o papel? Como que temos dialogado com essas tribos que estão perto da nossa igreja local? Qual é a nossa visão de igreja? E pastores de vários lugares têm me ligado e falado assim: por favor, atende essa pessoa, a galera da igreja está saindo, os membros da igreja estão saindo porque um gay entrou na igreja e está querendo frequentar aqui. Como lidar com essa galera, com esse público? Há 2 semanas atrás, até encontrei com ele no aeroporto, fui pregar em Londrina na semana passada. Estava eu entrando, um cara, jogador do Cruzeiro, entrou na recepção da igreja, e eu não sabia que ele era jogador. E aí, cara, que bom que você está aqui, nunca te vi aqui, primeira vez, e tal, como é que é, e tal. Não, curti a galera, pô, legal aqui e tal. Falei, cara, fica à vontade. No final do culto ele aceitou Jesus, porque transmite uma linguagem bíblica, mas que é contextualizada e dialoga com essas pessoas. Então a nossa visão é trabalhar nessas 2 vertentes, missão e igreja, um discipulado forte, uma visão cristocêntrica, todo mundo trabalhando em células. Várias dessas pessoas que foi citadas aqui hoje são líderes de célula, trabalham, multiplicam células, servem, doam seu tempo, estão ali. Então esse é o nosso desafio, dialogar com tribos que talvez é diferente da nossa, trabalhar com excelência, mas tudo por meio do discipulado através dos grupos pequenos. Então essa hoje é a Lagoinha Savassi. Nós temos alguns departamentos onde todas essas pessoas podem se envolver, que é o evangelismo, a artes, que entra teatro, a dança, a consolidação, batismo, serviço, recepção, louvor, som, mídia, esportes, secretaria de células, eventos, kids, ação social, intercessão, missões, ensino, a loja, o Creative, a tesouraria, o café e a biblioteca, o Hora a Hora Savassi, que é vigílias e oração. São vários departamentos que essas pessoas podem se envolver. Nós já estamos indo agora para o 2º culto no domingo. Já vamos trabalhar o 2º culto no domingo, e daqui um tempo o 3º culto, 2 à noite e 1 pela manhã. Esse é o nosso desejo, se nós não encontrarmos um outro local maior para nos reunir. Então eu queria deixar isso com vocês e queria abrir também para as perguntas, para qualquer dúvida, para a gente discutir e trabalhar sobre o assunto, ok? Alguém tem alguma pergunta? Olha, eu sei que muitas perguntas que vão surgir vai ser a respeito dos homossexuais, né? Até porque parece que está brotando do chão, né? O trem tá feio. Onde você vai, as igrejas estão cheias e é um desafio nosso. É um trabalho delicado que nos propomos. Perdão. A pergunta que ele fez é que ele está num contexto de uma igreja no interior de Minas, na cidade de Carmópolis, e às vezes surge um homossexual dentro da igreja, se quebranta, recebe a palavra, mas acaba não firmando porque não tem um discipulado, não tem um acompanhamento e tal. Qual que seria o ideal? Montar uma equipe para cuidar? Sinceramente, depende do contexto. Todo dia, toda hora vai aparecer. Nós achamos viável, a líder do projeto, ela se converteu na Lagoinha há uma média de 10 anos. Hoje ela é obreira, já tem 6 anos que ela trabalha na igreja, ela é integral. E ela era lésbica, namorou por muito tempo mulheres. E ela, quando se converteu, depois de um tempo tratando no discipulado, ela decidiu trabalhar esse projeto, né? Abrir esse projeto. Então, achamos viável, eu e o pastor Márcio, descer na Savassi pela região que nós nos encontramos.
está funcionando muito bem essa questão do acompanhamento pessoal, de ouvir, deles se sentirem amados. Quando você vai sentar, está todos feridos demais, feridos com a igreja, feridos com a família. Dentre várias pessoas, a gente até abriu agora, que é o Cores Família, que uma vez por semana a família deles vão lá na Savassi e tem um encontro só com os pais, porque não adianta a igreja dar o suporte, a gente acompanha, a gente fala para ele sair da prática, a gente ensina a Bíblia, a gente traz uma visão de Cristo para ele, forma Cristo, e chega em casa, ele é julgado, o pai às vezes bate, às vezes ele sofre agressão. Então a gente tem esse projeto com os familiares também. Como eu disse, lá está funcionando bem assim. Ah, é necessário eu abrir? Olha, se você orar, irmão, e Deus te der essa direção para você abrir um trabalho específico, nós deixamos esse trabalho assim bem discreto na igreja. Você talvez segue as redes sociais da Savassi, a gente não posta nada, não posta para expor eles e também para não expor a igreja. É um trabalho de fato pessoal, porque um vai chamando o outro. Por várias vezes eu estava lá na igreja e eles encostados na porta da igreja, uma menina indo abraçando a outra, e a gente chegar com muita graça: olha, cara, não faz isso e tal, vamos entrar aqui, vem cá conhecer a igreja. Acontece demais isso. Então lá funciona muito bem. Se você tiver pessoas capacitadas que sentem esse ministério, tem funcionado demais da conta. Nós vamos batizar alguns agora, estão prontos para o batismo e já estão sem prática. Tivemos casos de pessoas que entraram, hoje já está se relacionando com o sexo oposto, está bem. São vários testemunhos aqui que a gente pode contar de um trabalho. Nós temos um treinamento, ele está perguntando se nós temos um treinamento anual. Ano passado nós levamos algumas referências também e fizemos como um mini congresso interno, onde vieram também líderes de alguns lugares e para se capacitar, né? Mas a igreja está aberta também, o telefone da líder para vocês levarem e compartilharem da visão com quem queira, ok? Fica de pé, por favor. Olha, para quem me conhece, assim, eu tenho uma característica em termos de sermão, de visão, bem da igreja do primeiro século. Prego muito sobre Atos, prego vários sermões expositivos sobre as igrejas que foram plantadas, sobre o que é ser cristão. Trabalho muito séries de mensagens e eu tenho visto que isso tem funcionado muito na visão da igreja, em olhar para o próximo e sentir amor e não julgar. Isso tem facilitado demais da conta. Ninguém assusta com isso mais na igreja, não tem um problema. Claro que o contexto de vocês é uma igreja convencional muitas das vezes. O meu ambiente já é propício a não se julgar. Um lugar onde tem muitas pessoas tatuadas de alargador, muito som, muita luz, as paredes são pretas, enfim, o contexto já ajuda. Mas eu tenho visto que uma das coisas que tem sido fundamental é trabalhar o discipulado, né, em cima de um contexto de amar ao próximo, de não julgar. Isso é da noite para o dia? Não. Mas eu tenho feito isso do púlpito, todo domingo, trabalhando, e não tem diferença de pecado de um, pecado para o outro. É talvez aquele que está ali namorando com uma pessoa do mesmo sexo, tem 5 anos, e você está aí cauterizado na masturbação, e você acha que o seu pecado é menor do que o dele. Então a gente trabalha bem essa questão de que não existe diferença de pecado, e a gente trabalha o segredo. O segredo é a centralidade da Escritura e o discipulado. Não tenha dúvida disso, isso seja qual for a tribo. Claro que no meio desse despertar, Deus envia pessoas que já participaram de uma tribo e fala a linguagem deles.
e eu estou ali pastoreando com uma visão muito aberta. Abominamos a religiosidade, odiamos a religiosidade, trabalhamos e fomos julgados por várias vezes. Hoje eu vou dar um TED aqui daqui a pouco, e eu vou até contar, mas já tiveram televisões lá na Savassi fazendo matérias e eles julgam demais. Pastor evangélico faz de tudo para atrair fiéis, pastor abre puteiro evangélico, já teve de tudo. Mas nós não estamos preocupando com eles, estamos preocupando com as pessoas que estão ali. Todo dia eu respiro a Savassi, da hora que eu acordo, da hora que eu vou deitar, e a gente tem feito esse trabalho por eu já ter essa base celular, de trabalhar com células, de já ter multiplicado centenas de células. Então a gente tem feito essa junção de ser uma resposta para a vida dessas pessoas de uma forma contextualizada, mas sem perder a essência do discipulado cristocêntrico. Os dois levantaram juntos, deixa eles, um fica de pé, vai aqui. Fica de pé e faz a pergunta. Glória a Deus. Depois que a pessoa aceita Cristo, ela é discipulada, ela é trabalhada, ela sai da prática do pecado, do homossexualismo. Como é que ela fica no contexto da igreja? Ela sai daquela tribo, ela é direcionada para outro lugar, ela continua ali no meio daquelas pessoas? Eu tenho respeitado muito bem isso. Eu não forço nada, nós não trabalhamos de forma forçada. Os projetos são projetos. O que faz a igreja funcionar são as pessoas que são discipuladas, já estão em células e tudo. Por exemplo, hoje em dia, não era uma coisa comum na igreja as pessoas, por exemplo, os homossexuais, irem no culto de domingo. Nós não temos uma cara de igreja, não tem nada lá escrito Igreja Batista da Lagoinha na Savassi. Nós temos um banner num lugar que está escrito Lagoinha Savassi, mas nós não perdemos a essência do ambiente, do lugar, de uma boate, enfim. Então nós respeitamos, eu não forço, não, você tem que trazer todo mundo para cá. Isso está sendo uma consequência da transformação. O projeto se torna pouco para aquela pessoa, ela quer mais. Ela começa a perguntar ao líder, aqui também, eu sei que aqui é uma igreja, será que eu posso vir no culto de domingo? Será que eu posso conhecer? Então as pessoas têm vindo e têm participado do contexto, mas nem todos que têm a prática ou que vivem esse contexto do homossexualismo ou de outra tribo, nem sempre essas pessoas estão dentro dos projetos. Tem pessoas que não querem fazer parte do projeto como homossexuais, estão na vida da igreja e tem essa dificuldade na sexualidade da mesma forma. Então muitas vezes a gente tenta fazer a transição para eles irem, serem acompanhados, ou isso é feito por nós pastores mesmo. Até então éramos 6 pastores e agora um casal de pastores foram para Lagoinha, Niterói. Um outro pastor que é esse da cultura urbana está indo para Lagoinha, 7 Lagoas. Então está ficando eu, minha esposa e um outro pastor. Mas pelo trabalho da liderança de célula funciona demais, E eu tenho atendido várias pessoas desse tipo. Mas não é uma consequência, a gente não força. A maioria deles não vão na igreja. Ok? Pode levantar, irmão. Pastor, eu e minha esposa temos o prazer de acompanhar a Savassi pelas redes sociais e a sua vida também. E eu tenho 2 perguntas para fazer. Alguns líderes falam que os nossos ministérios são os nossos reflexos. Eles são aquilo que a gente é. Eu queria saber se a Savassi é aquilo que você é. Nunca e a minha fui segunda, não nesse termo. E a minha segunda pergunta é se a Savassi, ela aconteceu primeiro em um projeto e ela foi executada, ou ela foi executada e os projetos foram acontecendo? Nenhum dos projetos que acontece hoje na Savassi foi planejado. Todos surgiram. Nenhum deles. Estávamos no culto no início da Savassi e uns caras grandão de 2,5 metros começou a se converter. Quem que são esses caras? São atletas do vôlei. E começamos, a gente tem que fazer uma célula com esses atletas, cara. E o trem começou a crescer, porque um leva o outro. Eles estão lá, dormem num clube, começaram a ir. Aí veio 7, 8, 10, 20, 30, enfim. E o contexto deles também é de muito pecado, porque estão longe dos seus familiares. Temos um, eu não vou citar o nome, ele é conhecido, e até o Sport TV fez uma matéria, ele falou, cara, eu
A galera acha que eu sou prostituto, eu tenho vício em fazer sexo com homens. Todo dia sobe no meu apartamento, o meu porteiro acha que... Porque todo dia ele quer fazer sexo com um diferente, e é atleta. Então ele está em 2 projetos. Ele não saiu do atleta, mas é um cara conhecido. No vôlei tem muito gay. Então o cara se sente, então ali é por meio do discipulado, do acompanhamento e tal e tal. Então é reflexo daquilo que eu acredito como igreja. De uma igreja inclusiva, de uma igreja que não julga, mas uma igreja extremamente bíblica e uma igreja que investe no discipulado por meio dos grupos pequenos. Então ela tem sido esse reflexo. Nada me assusta mais, pode chegar qualquer tipo de pessoa ali. Claro, nós vamos nos formando conforme aquilo que Deus vai nos confiando. Então hoje a minha visão é exatamente essa: é alcançar as tribos, é ser ponte para que elas sejam igreja, para que elas sirvam com seus dons, para que elas invistam no discipulado, para que um discipule o outro, para que a igreja cresça, mas uma igreja extremamente inclusiva e que ama o próximo. Ok? Deixa só ele ali que ele... Sim. Ok. De forma específica, em cima do que a Priscila falou, ela falou de um público que existe, que quer ser cristão, talvez já foi de uma igreja, é filho de pastor, conhece o evangelho, mas quer ser gay. Então, ela falou no contexto que nós também recebemos essa pessoa, né? Não quer dizer ainda que muitas pessoas que hoje estão no projeto, gente, continuam se relacionando. Não é da noite para o dia. É um processo. Claro que todos os dias, em cada discipulado, a pessoa é confrontada a deixar a prática, a viver uma vida reta, enfim. A dinâmica de cada projeto, ela é feita pelos líderes, claro, mas é feita assim... em cima de temas específicos na necessidade daquelas pessoas. Então nós trabalhamos muito temas. A Priscila, ela trabalha, por exemplo, muito temas em cima de paternidade, em cima de vaidade, em cima do corpo, o que o corpo significa, enfim, ela trabalha muito, a dinâmica é essa. Então o cara entra, ele é gay, ele namora, e ele entra na igreja, ele começa a participar, ele ouve, ele tem essa abertura, ele começa a sentir que existe uma galera que tem essa dificuldade e entregou a vida para Jesus, ponto. Simples assim. Então, essa pessoa, todo mundo que entra, ela é convidada para um discipulado pessoal. Então, há um atendimento primeiro com essa pessoa. Então, a gente faz essa triagem, ouve qual que é a história, foi abusado, não foi abusado. Essa pessoa, qual que é o contexto? Tem pai, não tem pai? O pai bateu, o pai não bateu? Tem trejeitos, não tem? Essa pessoa, de qual contexto ela é? Ela mora longe dos pais? Onde ela mora? Ela namora, ela não namora? Como é que é? Como é que acontece? Então, eu aprendi nesse tempo, eu não sabia, mas que cada caso é um caso. Não adianta uma pessoa virar e falar assim, não, é gay, com certeza foi abusado. Ou não, com certeza o pai não foi presente. Irmão, cada caso é um caso. São pessoas que você olha assim e fala assim, cara, esse cara deve pegar muita mulher. Na verdade, ele pega muito homem. E tem um cara que você fala assim, esse cara, ele é muito gay. E quando você vai olhar, ele não tem gay, ele não é nada gay. Então, a dinâmica é feita em cima da necessidade ou daquilo que nós achamos como um momento de trabalhar no coração daquelas pessoas e acontecer. O caso do Conexão, o Pedro Vux é rapper, então ele tem essa pegada, essa linguagem muito próxima com a galera que curte a cultura de rua. Então a galera curte, porque ele já é conhecido por um público e ele tem alguns CDs gravados. Então ele trabalha com uma visão muito cristocêntrica em cima do rap, trazendo esse contexto para o público
que ele tem trabalhado. Deixa ele aqui, ó. Você quer perguntar aqui? Que ele conhece Jesus, mas ele não quer deixar de ser gay, né? Você contou a história que ele tem um noivo e que já fez de tudo para deixar. O que eu fiz com esse rapaz? Eu falei, ó, cara, é o seguinte, você pode continuar frequentando, não tem problema nenhum, sinta-se à vontade. E ele falou comigo, pastor, você pode falar mesmo, rasgado no púlpito, eu não me sinto incomodado e tem que falar mesmo, mas eu preciso frequentar uma igreja. Eu falei, mas eu creio que você vai deixar essa prática, nós queremos acompanhar você e tal. Enfim, esses dias, fiquei sabendo que ele terminou o namoro, mas ele foi se envolver com o Movimento Cores. Eu transferi e ele tem ajudado no projeto lá também com o movimento. Eu acho assim, tudo tem um processo, porque as coisas funcionam juntas, mas não necessariamente elas estão juntas. A galera da célula, gente, é galera como das nossas igrejas, como nas suas, como na nossa, gente que nunca foi gay, normal. Então as pessoas são inseridas naturalmente. A galera do projeto, as células não têm nem acesso a elas, vamos dizer assim. Funciona como um ministério dentro da igreja para trabalhar. E como a gente trabalha a questão de dias, esse dia é para isso, esse dia é para isso, então acaba que funciona, não tem um choque, não se encontram muito. E eu trabalhando de um lado a visão da igreja em receber essas pessoas, quando eu chamo a Priscila, por exemplo, num culto de domingo, e ela fala sobre o projeto, a igreja vibra, a igreja aplaude. Por quê? Porque é um trabalho que é desafio de todos, mas nem toda a igreja está fazendo um trabalho como esse. E o desafio é de todos. Então a igreja vibra por causa de ver resultados de um projeto que uma igreja que é nova, que começou não tem nem 2 anos e que se propôs a trabalhar com um público que ninguém quer trabalhar. Seja também não só a questão do homossexual, a galera de cultura urbana, tem muita gente aí que não se sente bem dentro de uma igreja convencional. Mas enfim, isso é contraditório, porque a pessoa que conhece a Jesus, ela quer estar, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas existe pessoas que estão numa tribo e elas não entram numa igreja convencional. Eu não vejo problema nenhum essa pessoa conhecer Jesus dentro de um contexto que dialoga com ela. Mais alguém? Vai ali no varão ali. Eu faço esse tipo de trabalho com pessoas com homossexuais. Eu sou da cidade de Indaial, do lado de Blumenau, Santa Catarina. E a nossa cidade tem uma nuvem muito negra em cima. Existe um templo maçom muito forte ali. Por questão disso, tem muito andarilho, tem muito travesti, prostituta. Eu faço esse tipo de trabalho. Eu quero perguntar para você, porque eu tenho dificuldade em convidar cristãos para estar junto, porque eles são muito espirituais e poucos racionais. Agora eu pergunto para você, eu trabalho com moradores de rua também, eu trabalho com pessoas que são envolvidas com o rock na cidade, a gente tem um ministério, a gente toca em velórios justamente para atingir essas pessoas. Eu te pergunto, você tem uma equipe pronta para esse trabalho na questão espiritual? Porque tem travestis que disseram para mim, você vai orar por mim hoje, ora porque eu estou querendo colocar um silicone. Outros dizem assim, eu já procurei toda ajuda psicológica, eu fui abusado, eu sei que faz mal para mim isso me atinge. Pode ver, a questão é mais espiritual, outra é mais psicológico. Você tem uma equipe, eu sei que o amor, acima de tudo, faz todo o trabalho, mas tem que usar a cabeça, né? Você tem uma equipe preparada para isso? Se é direcionada a psicológica, se é direcionada a espiritual? Nós temos uma equipe, né, principalmente com esses públicos que são mais desafiadores, e as pessoas que fazem parte da equipe são capacitadas para isso. Por isso que a gente faz a triagem. É algo mais psicológico, não é pastor para resolver. Pastor não é psicólogo.
não é uma questão mais espiritual. Então, a gente coloca pessoas que vai ajudar essa pessoa de uma forma, seja um pastor, seja alguém que é bem preparado na área da libertação, da cura interior, de trabalhar, de ver toda uma questão de que aconteceu lá atrás, as feridas que foram abertas. Então, essa triagem é feita por uma equipe que tem essa capacitação. Agora, uma das coisas que a gente também trabalha na igreja é essa questão do conceito de espiritualidade. Espiritualidade não é aquele que fica falando em línguas ou aquele que fica na igreja todo dia e fica orando. A gente tem trazido, por isso que a base, gente, que eu tenho visto assim, que tem funcionado, é uma questão da centralidade de Jesus em cada mensagem. Quando a gente tira o homem de lado e coloca Cristo, há transformação na vida das pessoas. Então, a espiritualidade, ela vai além de ter simplesmente uma vida de oração de muito tempo, mas vai de ter uma visão do cristianismo e de um relacionamento pessoal com Jesus aonde que ela esteja, seja no quarto, seja no dia a dia, seja no trabalho. Então a gente trabalha muito isso. Então, não é que eu não vejo na Savassi gente assim, porque a gente tem gente que frita na oração. Temos departamento de intercessão. Domingo passado, eles ficaram na igreja de 9 da manhã até 1 hora da tarde, 4 horas direto, todo o departamento de intercessão orando, ungindo, orando pelos projetos e faz. A gente tem esse projeto por trás, de orar, de buscar, de cobrir, enfim, temos tudo isso. Mas a galera, você olha para a galera e fala assim, não é a galera que vai, que é aquela galera espiritual demais não, porque senão não dialoga com esse público. Não dialoga. Próximo eu vou para esse lado aí. Perdão, deixa só ele. Aí, ó, o microfone. Nós temos... dentro desse contexto homossexual, gostaria de saber também sobre os transexuais, como abordar e a permanência dele, como tratar essas pessoas. Então, começou a aparecer agora alguns transexuais, né? Poucos, não é comum. Então, está no início do trabalho com esse público, né? Mas não muda muito. É a questão de ouvi-los, de cuidar, e a transformação, a mudança tem que partir da pessoa, e isso é gradativo, né? Mas a abordagem é a mesma, a dificuldade é a mesma na sexualidade. Claro que a maioria deles são as feridas, ou histórico, vamos dizer assim, é mais, entendeu? Não sei a palavra, é mais sério, é um contexto mais difícil do que a pessoa enfrentou. Eu encontrei com uma pessoa e ela falou assim, sabe como é que eu comecei a vender meu corpo? A minha avó estava com câncer, a minha mãe estava desempregada e minha avó precisava fazer uma cirurgia. E eu morava com as duas, a gente não tem família, o contexto de familiar sem condição. E então começou a vender o corpo para pagar a cirurgia da avó. E viu que era rentável. Começou a entrar dinheiro e tal. Então, esses contextos que a gente costuma a trabalhar. Tem pessoas que simplesmente, tem uma moça que a gente atendeu, que ela se decepcionou com o namorado, ela foi para uma festinha depois, e ela chegou perto de uma amiga, elas se beijaram, começaram a namorar. Mas ela gosta de homem, ela nunca gostou de mulher, mas foi a moda do momento ali. Foi simples. Trabalhar uma questão de identidade, uma questão de formar crise na vida da pessoa é mais tranquilo. Então, vai de um extremo ao outro. Vai aqui nele, aqui, por favor. Ok. A minha pergunta é mais a respeito do trabalho com o pessoal da cultura de rua. Por exemplo, você chega em um determinado lugar, a gente vai plantar uma igreja. Como funciona as intervenções, como funciona o buscar o trabalho em si com o pessoal que curte o rap, curte o grafite, sempre está tudo junto ali, né, no movimento hip hop em si, entre seus elementos.
Por que eu pergunto isso? Porque geralmente é um pessoal, como você até mesmo estava falando, que tem já uma ideologia, já tem um pensamento formado. Não, eu não curto muito aquela galera da igreja e tal, reticências, porque eu já tive alguns problemas assim, alguns problemas assados, eu me visto assim, eu me visto assado. Não são pessoas que têm problemas, eu falo, que não são semelhantes com o pessoal da homossexualidade, sexualidade, enfim. São pessoas que muitas vezes... são várias tribos ali dentro, pessoas de vários gêneros que estão curtindo aquilo ali. Até porque quando você vai fazer, pessoas que já trabalham com a arte, com a música, e se compor, você já tem uma ideologia do mundo, você já tem uma certa visão do mundo, e elas se reprimem, elas se retraem justamente quando a igreja chega até ela. Muitas vezes ela não entende a linguagem em si, como é que são formados esses grupos, e como é que são implantadas as pessoas ali naquele meio. Então, essa abordagem, assim, esse trabalho, ele é evangelístico, ele, de fato, objetivo de ter algumas ações, mas o fato de ter um local propício, que dialoga, já é atrativo para o público. Nem sempre eu preciso ir até ele vem até mim dependendo da estratégia que eu uso, né? Então, pela região, pelo contexto do lugar onde eles vão se encontrar, atrás deles tem uma mini ramp, tem todo um terraço propício para que eles sejam. A pessoa que é líder dialoga com essa pessoa e ela está respaldada pelo pastor local. Ela é discipulada pelo pastor local. Ela tem uma visão de reino, ela não tem uma visão de julgamento, mas de abraçar. Então, isso já facilita, não impedindo de ter ações em determinados lugares, mas isso nem é o forte do projeto. O forte é de fato o relacionamento. Eu conheço um amigo, você precisa conhecer toda quinta-feira às 20 horas, tem ali na Savassi e tal, e a galera vai. Então um vai mexendo com o outro, vai fazendo, e como é um público talvez mais tranquilo, no sentido de trabalhar, então são feitas células também com eles, só com a galera que curte a cultura de rua, enfim, estamos começando um trabalho com células, até debaixo do Vitinho aqui, com a galera, porque, por exemplo, o Vitor ele tem, sei lá, umas 13, 15 células, e já tem, enfim, da igreja. E essas células que são abertas nesses projetos, eu insiro elas no contexto da estrutura celular da igreja. Elas não são simplesmente encontros de pessoas que gostam da mesma coisa. São células, precisa multiplicar, tem alvos, tem objetivos, tem colíder, tem líder em treinamento, enfim, da mesma forma. Então são inseridas. Então a parte do pastor local é muito importante, porque a gente está vendo um todo. Agora você imagina, irmão, passando mais de 1000 pessoas toda semana, numa igreja que tem 1 ano e meio. Eu vendo tudo isso, porque é o seguinte, talvez o cara que é líder de célula aqui da igreja, ele serve no serviço, ele é da consolidação e tal, ele não está sabendo o que está acontecendo aqui no Cores, ou no Conexão, ou o que está acontecendo aqui, mas o pastor local, ele está vendo tudo, as dificuldades, a falta de dinheiro para investir, é uma igreja jovem, tem um custo alto, e eu administrando tudo isso. Vai ter uma reunião com toda a liderança de célula, ao mesmo tempo tem um encontro com a galera LGBT, ao mesmo tempo a galera de cultura de rua está fazendo um evento de dança na igreja, e eu administrando tudo isso, para não dar choque de horário, de espaço, e agora, até então era só eu integral lá, agora que o Vitor está integral para ajudar no trabalho, por falta mesmo, mas temos todo um projeto, vou apresentar agora em agosto para eles, o que eu quero da Savassi daqui a 1 ano, a médio, a longo prazo, a curto prazo, daqui 2 anos, a expansão de novas igrejas. Já abrimos uma lá em 7 Lagoas, por meio da Savassi. Chegou uma família de 7 Lagoas que curtia o trabalho do Conexão. Enfim, começamos a fazer uma célula. Hoje já são 5 células acontecendo em 7 Lagoas. Já estão se reunindo no domingo com 145 pessoas e 17 crianças. E agora nós vamos abrir a Lagoinha 7 Lagoas por um trabalho que foi multiplicado da Savassi. E eu vendo tudo isso com esse desafio, fazendo de fato essa ponte da missão
com a igreja, mas uma igreja missionária, né? Missiológica. Ok? Pode mais uma pergunta? A gente tem mais, 1h30, não é? De workshop? Tem mais 9 minutos. A minha pergunta é como vocês trabalham com essa visão celular e ao mesmo tempo com a visão de tribos. Eu queria saber se na visão celular, não sei se você já respondeu isso, se na visão celular essas tribos elas se misturam na hora da célula e como funciona a comunhão entre as tribos e a igreja, vamos dizer, normal. Um visitante que vai e não se insere em nenhuma dessas tribos. Como funciona a comunhão deles? Porque, na verdade, a prioridade é o que? É a igreja. O encontro, vamos dizer assim, que o lugar onde eles mais se encontram é no culto de domingo. E talvez no culto de sábado. Porque é culto. Por exemplo, a galera de sábado é uma galera mais jovem, mais descolada, enfim. Então tem gente que curte, vai, gosta e fica, permanece. No domingo às vezes você vê, eu estou lá na frente, eu vejo várias tribos e tal. Mas é uma igreja, acima de tudo, acima desses projetos, é uma igreja normal. Simplesmente num contexto de uma boate com uma visão mais inovadora, vamos dizer assim, que trabalha uma mídia forte, que tem um projeto criativo, porque eu tenho 3 pontos que eu trabalho na Savassi, que é o que rege: a espiritualidade, a criatividade e o relacionamento. Por meio da espiritualidade é o quê? É as células, é os cultos, é tudo que edifica, é as vigílias, é a oração, tudo que eu invisto na espiritualidade. A criatividade, é a criatividade dentro dos pequenos grupos, é os departamentos de arte, é a galera que está até aqui o Breno, o Cíntia aqui, ó, esse de alargador aqui, ele faz parte do Creative, pega uma sala, o que a gente trabalha, como é que a gente pode pôr, vamos fazer um grafite aqui, vamos colocar outra coisa aqui. Então, a criatividade dentro do contexto da igreja por causa da região, porque é uma região que dialoga muito com a cultura e o evangelho. Então a gente precisa focar na criatividade. E o relacionamento, a gente tem pós-culto, final do culto de sábado tem pós-culto, a gente para, em cima tem os food trucks e a galera vai. Já teve dia que a gente colocou, o pastor Vitor colocou uma fogueira lá no terraço e distribuía marshmallow para a galera, ela sentava, e enfim, tem pós-culto. Então a gente proporciona relacionamento, trocas de ideias. Tem uma célula por mês que eles fazem talvez eventos, vão para a rua, vão para o cinema, fazem várias coisas. Então a gente foca em espiritualidade, criatividade e relacionamento. Olha, o público hoje mais separado, vamos dizer assim, da igreja é o público homossexual, que a gente trabalha com muito carinho e com muita cautela, para não expor a vida deles. Porque muitos estão ali onde o pai nem sonha, onde ele tem vergonha. Eu tenho pessoas que são da igreja, no contexto da igreja, estão nas células, são homossexuais e só eu sei. Eu falo, vamos para o movimento Cores, ele não vai para não se sentir exposto. Então eu trabalho discipulado pessoal com ele, que eu vou respeitar ele. Então, esse diálogo entre as tribos na vida da igreja, ele é muito natural. Agora, a galera do Conexão já vem na igreja normal, curte o estilo do culto, a gente tem o louvor, aí depois a gente tem um intervalo no meio do culto de 5 minutos, que é o countdown, a gente serve às vezes um bombom, às vezes alguma coisa, e a galera está então, aí senta, aí tem a palavra. Então o culto, ele é muito gostoso. Então as tribos gostam de frequentar, mas é natural. Por exemplo, a gente está lançando uma rede de células só com a galera da cultura urbana, que dialoga 100%, que tem pessoas que curtem e pessoas que não curtem, entendeu? Os atletas, tem atletas que vão em células normal, mas tem um encontro deles toda semana. Então isso é muito natural, mas todos sabem que o nosso maior investimento são nos grupos pequenos. Isso facilita um pouco, porque eu sou responsável pelos grupos pequenos em toda a Lagoinha. Hoje nós cuidamos de 2.666 células. Então a Savassi é só uma fatia pequena de 50 células no meio de um todo. Só que quem faz as lições das células, das 2.666 células, sou eu, que tenho o grupo, a parte de treinamento, de maturidade e liderança da Lagoinha estão debaixo de mim. Então eu consigo fazer
e respeitar bem o projeto da Savassi. Ok? Mais 2 perguntas para a gente encerrar, ok? Pastor, e quando tem na cidade, tem todas essas tribos, tem todo esse pessoal, mas na sua equipe, na sua célula, você não tem pessoas com esses perfis, que nem tem do hip hop, do LGBT, que tem essas pessoas que já tem esse perfil dessas tribos. E quando você não tem essas pessoas na sua equipe, teria algum material, teria alguns livros, Mas como eu te falei, tudo surgiu naturalmente. O que eu passei aqui não é uma regra que você vai chegar lá e colocar. Talvez você vai me trabalhar com uma tribo que nem eu trabalho, nem penso em trabalhar. Ou talvez você nem vai trabalhar com tribo. A maior essência entre o que eu quero transmitir para vocês é de uma igreja que recebe bem pessoas que talvez não se sentem confortáveis dentro de uma igreja local. Entendeu? Como eu disse para vocês, todos esses projetos surgiram naturalmente. Eu cheguei, falei, não, fazer uma igreja dentro de uma boate, beleza, legal, música legal, curtir muita música, trabalhar cultura com o evangelho, vamos fazer uma coisa pela região. E começou a surgir as tribos. Um dia o pastor Márcio me ligou e falou, olha, sentei com a Priscila aqui, a gente precisa ter um trabalho da Lagoinha com homossexuais. A gente pensou em ser na Savassi. Eu marquei uma reunião, dei as minhas ideias, o projeto já era algo que eu pensava, mas Deus colocou ali. O pastor Pedro Vux, ele chegou na igreja, eu sentei, fizemos uma reunião, aquilo que planejamos não deu certo, foi para um outro lado, mas funcionou. Então tudo surgiu. Então não é que as pessoas que não estão capacitadas, é porque talvez Deus está confiando a vocês, talvez um outro trabalho, mas é só uma essência de conseguir dialogar e de ter uma mensagem contextualizada com o público que às vezes a gente não alcança. Como a gente está aqui no GKPN jovem, a gente tem que se abrir a se dialogar com um público que a gente não tem conseguido dialogar. E saiba de uma coisa, tem pessoas dentro das nossas igrejas que conseguem dialogar. E 99% delas dessas pessoas não é o pastor. Ok? Mais alguma para a gente encerrar? Pastor Flávio, eu acompanho de perto um pouco, sou de BH, da Batista Central. Eu gostaria de saber como que funciona o seu discipulado, né? É um discipulado 1 a 1, tem coisas que a gente sabe que tem discipulado para a vida toda, como na área de homossexual, tal, de libertação, que é uma área muito bem específica, né? Que é um discipulado para a vida toda. E como que funciona assim o seu discipulado lá? Olha, nós não trabalhamos o discipulado 1 a 1. Nós trabalhamos o discipulado por meio dos pequenos grupos, com a liderança, eu com a reunião com os superintendentes, e eles com os supervisores, com os líderes de célula, mas a gente tem muita a questão do atendimento pessoal. Então, o discipulado, tem pessoas que eu atendo toda semana, tem pessoas que eu atendo de 15 em 15 dias, que eu discipulo, eu sou o discipulador dessa pessoa, mas eles também estão fazendo a mesma coisa. Então, o discipulado não é 1 a 1. Claro que o meu maior desafio hoje é o discipulado, né? Vai ser a chave do crescimento, de haver de fato um crescimento na igreja e até mesmo na maturidade espiritual, mas ele não é 1 a 1, ele é por meio da mesma cadeia que a gente trabalha, que é o pastor de área, com o superintendente, eles com o supervisor com os líderes de célula, eles com os líderes em treinamento, e funciona dessa forma. Ok, vamos ficar de pé então para a gente encerrar? Espero ter contribuído um pouco com o seu trabalho. Esteja orando por nós, é um desafio muito grande. E nós temos a visão, além disso tudo, de abrir novas igrejas. Quero, nesses próximos anos, que a Savassi seja um lugar de abrir novas igrejas na região, em outros lugares. Esteja orando por nós, porque o desafio é grande. Claro, gente, eu apresentei para vocês, nada é tão lindo quanto a essência é isso aqui. Mas os desafios no dia a dia só a gente sabe como é.
né? Mas a gente sabe que se a igreja se propor a amar qualquer tipo de público e conseguir dialogar de forma cristocêntrica com cada público, e se Deus enviar pessoas que têm esse perfil ou que dialogam, use essas pessoas, trabalhe com essas pessoas, invista nessas pessoas, porque eu tenho certeza que em pouco tempo o seu trabalho vai ser muito relevante. Ok? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, que no nome de Jesus, na realidade de cada um, na igreja de cada um, no contexto pastoral dos seus pastores sêniores, que o Senhor, Deus, trabalhe com eles, que o Senhor dê discernimento, sabedoria, seja talvez até mesmo somente dentro de um grupo pequeno, que alguém aqui simplesmente lidera, seja um líder que está aqui, seja uma pessoa que lidera várias células, seja qual, Senhor, a realidade de liderança aqui, que o Senhor, pela pessoa do Teu Espírito Santo, nos dê discernimento e sabedoria, para que a cada dia mais a igreja alcance pessoas, alcance tribos, e que ela nunca perca a essência do que é ser igreja. A igreja, Senhor, é o maior patrimônio que existe, que nenhum projeto específico com tribo nenhuma seja maior do que a igreja do Senhor, do que o propósito da igreja, do que abraçar a visão do nosso pastor local, do que amar a nossa igreja acima de tudo, Senhor, aqui no contexto natural. No nome de Jesus nós oramos para que o Senhor use cada um de nós e que o Senhor nos ajude em cada desafio que tem sido nos confiado. Oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe.